Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria para um único momento. Um instante simples, banal para qualquer outra pessoa, mas que para mim significaria tudo. Um instante em que eu poderia ter dito, eu te amo, e não disse. Um instante em que poderia ter estendido a mão e tocado a dele. Mas fiquei parada. Um instante que parecia pequeno, mas que se tornou a maior dor da minha vida. Eu aprendi tarde demais que nem todo amor é feito de palavras e abraços. Às vezes ele se esconde em gestos silenciosos, em olhares rápidos, em sacrifícios que não percebemos. E quando finalmente entendemos, a vida já levou a pessoa para longe. Me chamo Elisa, tenho 78 anos, e hoje, sentada em minha cadeira de balanço, vejo a vida passar diante de meus olhos como um filme antigo. Sou mãe, avó e bisavó. Tenho filhos e netos que me enchem de carinho, e talvez por isso a dor do passado doa ainda mais. Porque entendi tarde demais que o amor do meu pai esteve presente em minha vida, mesmo quando eu achava que ele não me amava. Antes de continuar, me diga de onde vocês estão assistindo esse relato de vida. Aproveita e já se inscreve no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Meu pai era um homem duro, um homem de poucas palavras. Cresci acreditando que ele não gostava de mim, que eu era apenas mais um peso para ele carregar. Eu o temia, e esse medo me impediu de demonstrar amor. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria tudo. Mas já que não posso, conto minha história para que outros não cometam o mesmo erro. Nasci em 1946, em uma pequena cidade do interior, onde as ruas eram de terra batida e as casas feitas de madeira. A nossa era simples: 3 cômodos, um fogão a lenha e um lampião que iluminava as noites. Não havia energia elétrica, e a água precisava ser buscada no poço do vizinho. Meu pai era um homem rígido. Trabalhava no campo desde que o sol nascia até depois que ele se punha. Suas mãos eram calejadas, grossas, de tanto segurar a enxada. O rosto sempre sério, os olhos sempre fundos e cansados. Nunca o vi sorrindo à toa ou brincando como os pais das minhas amigas. Ele chegava em casa sujo de terra, lavava o rosto na bacia e comia em silêncio. Depois, sentava-se na varanda, acendia um cigarro e ficava olhando o nada. Ele não era um homem de abraços, não era um homem de palavras doces, não era um homem que dizia, eu te amo. E eu, sendo apenas uma menina, achava que isso significava que ele não gostava de mim. Minha mãe era diferente. Ela me abraçava, me contava histórias antes de dormir, beijava minha testa todas as noites e dizia que eu era a menina mais preciosa do mundo. Quando eu caía e machucava o joelho, corria para ela. Quando eu tinha medo do escuro, era no colo dela que me escondia. Meu pai? Meu pai parecia uma sombra, sempre presente, mas distante. Na minha cabeça de criança, eu achava que os pais das minhas amigas eram melhores que o meu. As meninas da escola contavam sobre os passeios no Rio com seus pais, sobre como eles compravam balas na venda, sobre as cócegas que faziam nelas antes de dormir. Eu ouvia essas histórias e ficava quieta, sem saber o que dizer. Meu pai nunca me levou para passear, nunca me deu um doce, nunca brincou de cócegas comigo. E por muitos anos, isso foi tudo o que enxerguei. Cresci pisando em ovos ao seu redor. Eu sabia que ele não gostava de perguntas, então nunca perguntei sobre seu dia. Sabia que ele não gostava de barulho, então evitava correr dentro de casa. Sabia que ele não gostava de crianças reclamando, então, quando estava doente, ficava quieta, esperando minha mãe notar. Eu o respeitava, ou talvez o temesse. O som de suas botas pisando no assoalho de madeira ao voltar do trabalho era suficiente para me encolher. Se ele franzisse a testa, meu coração acelerava, mesmo que ele não dissesse nada. E quando raramente sua voz grossa se dirigia a mim, eu tremia.
Menina, vá ajudar sua mãe. Menina, feche a porta direito. Menina, não fique olhando para mim desse jeito. Menina, nunca Elisa, nunca minha filha. Aos meus olhos ele era uma pedra, frio, imóvel, inatingível. E assim foi minha infância inteira. A distância entre nós crescia a cada ano. Eu me acostumei a não esperar nada dele. Não esperava carinho, não esperava afeto, não esperava elogios. Apenas tentava ser invisível. Mas havia algo que eu não percebia. Algo que só muitos anos depois eu entendi. Meu pai nunca disse que me amava, mas ele demonstrava. E eu era jovem demais para notar. Quando fazia frio, ele acordava antes de todo mundo e acendia o fogo para esquentar a casa. Quando minha mãe cozinhava, ele sempre deixava a melhor parte da carne para mim. Quando eu estudava à luz do lampião, ele ficava na varanda, mas não dormia até ter certeza de que eu tinha ido para a cama em segurança. Se eu estivesse doente, ele não dizia nada. Mas no dia seguinte, sem que ninguém pedisse, ele trazia ervas da roça para minha mãe fazer um chá. Se eu dormisse com os pés descobertos, acordava com um cobertor sobre mim, sem nunca saber quem o tinha colocado ali. Se algum menino zombasse de mim na rua, no dia seguinte meu pai o encarava de longe, de braços cruzados, sem dizer uma única palavra. E depois disso, ninguém mais mexia comigo. O amor dele sempre esteve ali. Eu só não sabia enxergar. E por anos, essa cegueira me impediu de me aproximar. O tempo passou, e eu cresci acreditando que ele era apenas um homem frio, sem sentimentos, que nunca se importou comigo. E essa crença me impediu de fazer o que mais queria no fundo do meu coração: abraçá-lo, dizer que o amava, dar a ele um simples beijo no rosto. Mas quando finalmente tive coragem de fazer isso, já era tarde demais. O tempo passou e eu cresci. Já não era mais uma menina correndo descalça pelo quintal, brincando com bonecas feitas de retalhos. Agora eu era uma jovem moça, com cabelos longos trançados, vestidos costurados por minha mãe, e um mundo novo se abrindo diante de mim. Era 1960, e minha adolescência chegava carregada de sonhos que eu não sabia se poderia realizar. Mas, apesar da mudança na minha idade, algo permanecia inalterado: o medo que eu sentia do meu pai. Não era um medo de apanhar, porque ele nunca me bateu, mas um medo do seu olhar pesado, da sua presença que parecia dominar tudo ao redor. Eu ainda não conseguia me aproximar dele, não conseguia olhar em seus olhos, sem sentir um nó na garganta. Quando ele estava por perto, minhas palavras morriam antes de sair da boca. Era como se houvesse um muro invisível entre nós. E quanto mais os anos passavam, mais esse muro se tornava alto e intransponível. Meus irmãos, ao contrário de mim, pareciam se dar melhor com ele. Meu irmão mais velho, João, trabalhava ao lado dele no campo, aprendendo desde cedo a segurar uma enxada, a carregar sacos pesados de milho, a consertar uma carroça quebrada. Eu via os dois conversando, ainda que pouco, trocando olhares de cumplicidade. Mas eu continuava sendo a menina que andava nas pontas dos pés quando ele estava em casa. Minha mãe, por outro lado, tentava equilibrar tudo. Seu pai é um bom homem, Elisa. Só não sabe demonstrar. Mas como eu poderia acreditar nisso se ele nunca sequer tentava? Uma noite, no final de 1962, quando eu tinha 16 anos, aconteceu algo que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre meu pai. Chovia muito naquele dia. Era uma daquelas chuvas fortes que transformavam as estradas de terra em lama, que faziam as goteiras da casa virarem pequenas cachoeiras. Eu estava sentada à mesa, ajudando minha mãe a descascar batatas para o jantar, quando ouvimos batidas fortes na porta. Era um vizinho, molhado até os ossos, desesperado. "Seu João, preciso da sua ajuda. Meu cavalo caiu na estrada e quebrou a perna."
Meu pai se levantou sem dizer nada. Pegou seu chapéu, amarrou a capa de couro nos ombros e saiu debaixo da tempestade sem hesitar. Eu corri para as portas, vendo apenas sua silhueta sumindo no escuro, enquanto a chuva castigava seu corpo. Fiquei ali parada, esperando, torcendo para que ele voltasse logo, mesmo sem entender por quê. Demorou quase 2 horas até que a porta se abrisse novamente. Meu pai entrou encharcado, enlameado, com a expressão ainda mais fechada do que o normal. Ele passou direto por mim, sem me notar, e sentou-se na cadeira de madeira ao lado do fogão. Minha mãe correu para pegar uma toalha e secar seus braços. "Conseguiu, João?" ela perguntou. Ele balançou a cabeça. "Não teve jeito. Tivemos que sacrificar o bicho." Houve um silêncio pesado. Foi a primeira vez que eu vi, mesmo que por um instante, uma sombra de dor no rosto do meu pai. E algo dentro de mim, pela primeira vez, quis quebrar aquele silêncio. Eu queria dizer a ele que sentia muito. Queria dizer que ele era um homem bom por ter saído naquela chuva para ajudar o vizinho. Mas minha voz não saiu. E então, como sempre, ele se levantou, tirou as botas enlameadas, pegou-lhe um prato de comida e foi jantar como se nada tivesse acontecido. Conforme os anos passavam, comecei a perceber que, talvez, meu pai tivesse tanto medo quanto eu. Não medo de mim, mas medo de sentir. Medo de demonstrar carinho e ser visto como fraco. Medo de dizer, "eu te amo", e não saber como lidar com as consequências disso. Medo de se aproximar e depois perder. E quanto mais eu percebia isso, mais entendia que, no fundo, éramos parecidos. Ele tinha medo de se abrir, e eu tinha medo de tentar alcançá-lo. Eu me perguntava-te às vezes como teria sido sua infância. Se ele também tivera um pai distante, se crescera sem ouvir palavras de carinho. Mas eu nunca perguntei, nunca ousei, porque o medo sempre foi maior. Era início de 1967 e minha vida estava prestes a mudar. Eu estava com 21 anos e minha mãe, sabendo que eu queria aprender mais sobre o mundo, insistiu para que eu fosse estudar na cidade grande. Eu relutava, mas no fundo, queria sair dali. Queria ver algo além da nossa terra vermelha, além dos lampiões de querosene e das estradas de barro. Quando finalmente chegou o dia da viagem, minha mãe chorava enquanto arrumava minha mala. Meu irmão mais novo estava empolgado por ficar com o quarto só para ele. E meu pai ficou calado. Na manhã da partida, enquanto eu fechava a bolsa, ele entrou no quarto. Era raro que ele fizesse isso. Ficou parado ali, na soleira da porta, olhando para mim como se quisesse dizer algo. Eu esperei. Mas ele não disse. E então, quando estava prestes a sair, ele fez algo inesperado. Estendeu a mão. Foi um gesto breve, hesitante, quase imperceptível. Mas eu não entendi. Naquele momento, olhei para sua mão calejada e, sem saber o que fazer, apenas peguei minha bolsa e saí apressada. Na minha cabeça, ele só queria apertar minha mão para me desejar boa sorte. Só muitos anos depois percebi que, talvez, aquele fosse o jeito dele de pedir um abraço. Mas eu não vi. E quando vi, já era tarde. Fui embora sem olhar para trás, sem perceber que, mesmo em silêncio, meu pai tentava se aproximar de mim. Eu passei a vida esperando que ele tomasse a iniciativa. E quando ele tomou, eu não enxerguei. O tempo passou e a distância entre nós cresceu ainda mais. Eu só fui entender o que perdi quando o destino me deu um golpe cruel. Mas essa parte da história eu conto depois. A vida tem um jeito cruel de nos ensinar lições. Muitas vezes, só entendemos o que era importante quando já não podemos mais voltar atrás. Quando eu era jovem, achava que amor se resumia a palavras doces, abraços apertados, declarações explícitas. Achava que meu pai não me amava porque nunca me dizia isso, porque nunca me abraçava,
Porque nunca me olhava com ternura. Mas o amor estava lá. Sempre esteve. Eu só não soube enxergar. E quando percebi, já era tarde demais. Os invernos no interior eram rigorosos. O vento cortava a pele. A geada cobria a terra pela manhã. E dentro de casa, só o fogão a lenha nos dava um pouco de calor. Eu dormia no pequeno quarto que dividia com minha irmã mais nova, debaixo de um cobertor fino que mal segurava o frio da madrugada. Muitas vezes eu acordava tremendo, me encolhia e tentava dormir de novo. Mas, pela manhã, ao abrir os olhos, percebia que um outro cobertor estava sobre mim. Eu nunca soube como ele aparecia ali. Minha mãe dormia cedo e minha irmã nunca se levantava durante a noite. E foi só muitos anos depois, quando já não havia mais tempo para agradecê-lo, que minha mãe me contou a verdade. Seu pai levantava todas as noites para ver se você estava bem. E quando via que você estava encolhida de frio, pegava um cobertor e cobria você. Meus olhos se encheram de lágrimas. Por anos achei que ele era um homem frio, incapaz de demonstrar afeto. Mas ele se levantava todas as noites para garantir que eu não dormisse com frio. E eu nunca soube. Minha mãe sempre se preocupou em nos alimentar bem, mas a comida era simples: arroz, feijão, farinha. Às vezes um pedaço de carne. Quando tínhamos frango, era um dia especial. Quando havia carne de porco, era motivo de festa. Mas havia um detalhe que eu só percebi depois que cresci. Sempre que minha mãe servia os pratos, meu pai era o último a comer. Ele esperava que todos pegassem a comida primeiro. Se sobrasse a melhor parte, ele comia. Se não sobrasse, ele simplesmente dizia que não estava com fome. Eu, jovem e ingênua, acreditava. Nunca percebi que ele mentia para que nós pudéssemos comer melhor. Nunca vi que, em muitas noites, ele foi dormir sem jantar só para que eu pudesse me alimentar. E tudo que eu fazia era achar que ele não gostava de mim. Quando eu completei 17 anos, comecei a sonhar com algo simples: ter um vestido novo. Não um vestido qualquer, mas um vestido bonito, daqueles que as moças da cidade usavam. Mas eu sabia que dinheiro era algo que não tínhamos em abundância. Meu pai trabalhava duro, mas só conseguíamos o suficiente para sobreviver. Eu nunca pedi um vestido, nunca tive coragem de falar sobre isso. Até que um dia minha mãe me chamou no quarto e me entregou um pequeno embrulho. Seu pai pediu para te dar. Era um maço de notas amassadas, modestas, mas suficientes para comprar o vestido dos meus sonhos. Meu coração disparou. Ah, mas como? Minha mãe sorriu, mas seus olhos carregavam um pouco de tristeza. Ele vendeu o único relógio de bolso que tinha. Fiquei sem reação. Aquele relógio não era um simples objeto. Meu pai o carregava desde jovem, desde antes de se casar. Eu sempre via aquele relógio preso à sua calça, preso ao seu tempo, à sua rotina. Ele era um homem que não gastava dinheiro à toa. E mesmo assim, vendeu a única coisa valiosa que tinha. Por mim. Eu queria correr até ele, agradecer, dizer que não precisava. Mas eu sabia que se fizesse isso, ele ficaria bravo, porque ele não queria que eu soubesse do sacrifício. Ele só queria que eu tivesse o que queria. Mas eu, cega pelo meu orgulho, não agradeci direito. Apenas abaixei a cabeça e segui minha vida, sem perceber que aquele era um dos gestos de amor mais puros que alguém poderia fazer. Em 1965, já com 19 anos, comecei a trabalhar como vendedora em uma pequena loja na cidade. Era um emprego simples, mas eu gostava. Atendia clientes, organizava mercadorias e ajudava no que podia. Certo dia, um homem mais velho, um dos fornecedores da loja, começou a fazer comentários que me incomodavam. Ele falava sobre minha aparência de um jeito que me deixava desconfortável. Eu não sabia o que fazer. Até que uma semana depois,
aquele mesmo homem apareceu na porta da minha casa. Ele não entrou. Não precisou. Meu pai saiu da varanda, ficou de pé diante dele e cruzou os braços. Não disse uma palavra, mas seu olhar dizia tudo. O homem ficou pálido, engoliu em seco e nunca mais apareceu na loja para me incomodar. Naquela noite, eu o observei de longe, sentado na varanda, acendendo um cigarro como fazia todas as noites. Eu queria dizer algo, agradecer, perguntar como ele sabia. Mas, como sempre, o silêncio ficou entre nós. E eu deixei a oportunidade passar, mais uma vez. Durante anos achei que meu pai não me amava, mas ele me cobria nas noites frias. Deixava a melhor parte da comida para mim. Vendia seu único relógio para que eu tivesse algo que queria. E me protegia sem que eu precisasse pedir. Mas eu só enxerguei tudo isso quando já era tarde demais, porque a vida tem um jeito cruel de nos mostrar o que perdemos. E no dia em que eu finalmente entendi o quanto meu pai me amava, ele já não estava mais aqui. Eu não sei dizer o que mudou dentro de mim. Talvez fosse a maturidade chegando. Talvez fosse a saudade que eu sentia da infância. Ou talvez fosse só o tempo, que começava a me ensinar que algumas oportunidades nunca voltam. Mas, em um dia específico de 1968, algo dentro de mim decidiu que já era hora. Já era hora de falar com meu pai de verdade. De não apenas estar perto dele, mas de finalmente tentar atravessar aquele muro invisível que nos separava desde que eu era criança. Era hora de tentar um simples gesto de carinho, mas o medo ainda estava lá. E foi esse medo que me fez hesitar. E essa hesitação, que durou apenas um segundo, me assombra até hoje. Eu já estava fora de casa havia 1 ano e meio, estudando na cidade grande e trabalhando para me sustentar. Voltava apenas em algumas datas importantes e, cada vez que eu retornava, minha casa parecia menor. Dessa vez, no entanto, algo estava diferente. Enquanto viajava na carroça que me trazia de volta para casa, sentia um aperto no peito, algo que eu não sabia explicar. Eu olhava para os campos, para as árvores que cercavam a estrada de terra, e me perguntava se tudo aquilo ainda era meu lar. Minha mãe me esperava no portão, como sempre, com o avental amarrado na cintura e um sorriso cansado, mas amoroso. Meu irmão mais novo veio correndo, gritando meu nome, e eu o abracei apertado, sentindo o cheiro de poeira e sol que ele carregava. Mas meu pai, ele estava lá, em pé, na varanda, como sempre, me olhando de longe, como sempre, com as mãos cruzadas nas costas e os olhos sérios, como sempre. E como sempre, eu não soube o que fazer. Naquela noite, o jantar foi simples. Comemos carne cozida, arroz e feijão fresco. Minha mãe falava sobre os vizinhos, sobre a plantação, sobre os problemas da casa. Meu irmão contava alguma história sobre aquela escola, sobre um colega que tinha levado uma surra do professor por desobedecer. Eu estava presente fisicamente, mas minha mente estava longe. Eu olhava para o meu pai de tempos em tempos, tentando encontrar alguma brecha naquele rosto endurecido pelo tempo, tentando encontrar algum sinal que me dissesse que ele também queria o mesmo que eu, que ele queria que eu me aproximasse. Mas ele continuava o mesmo, comendo em silêncio, olhando o prato, balançando a cabeça em pequenos gestos de aprovação para minha mãe, como se aquilo fosse o suficiente para expressar que a comida estava boa. E então, quando terminou, pegou-lhe um palito de dente, recostou-se na cadeira e ficou ali, calado, observando o fogo no fogão a lenha. Foi nesse momento que meu coração disparou. Eu sabia que, se não fosse agora, talvez nunca mais fosse. Se eu não tentasse naquele instante, eu nunca tentaria. Minhas mãos suavam, minha garganta estava seca, minha mente gritava para eu não fazer aquilo, para eu continuar como sempre, para deixar tudo como estava, porque talvez fosse mais fácil assim.
Mas não, eu não queria mais essa distância. Eu não queria mais viver com aquela sensação de que havia algo faltando. Então, respirei fundo. Levantei-me da cadeira e, com o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir, caminhei até onde ele estava. Eu queria dizer algo. Queria perguntar como ele estava. Queria contar a ele sobre minha vida na cidade. Queria, pela primeira vez, simplesmente estar perto dele sem medo. Então parei ao lado da cadeira e, antes que pudesse me convencer a desistir, falei: "Pai." Ele virou o rosto lentamente para me olhar. Meus joelhos quase cederam. Eu nunca tinha chamado meu pai assim, diretamente. Sempre falava dele para os outros. Sempre dizia: "Meu pai fez isso. Meu pai disse aquilo." Mas nunca me dirigia a ele daquela maneira. Eu não sabia o que dizer depois disso. Ele apenas ergueu uma sobrancelha, esperando. Eu poderia ter dito qualquer coisa. Poderia ter perguntado sobre o dia dele. Poderia ter falado sobre o tempo. Poderia ter comentado sobre a comida, sobre o cavalo, sobre qualquer coisa. Mas o medo venceu. Meu peito estava apertado, minhas mãos tremiam. E então, como uma covarde, simplesmente balancei a cabeça e murmurei: "Nada, não." E saí da cozinha, sem olhar para trás, sem ver a expressão dele, sem saber que aquela foi a última oportunidade que tive de me aproximar de verdade. Naquela noite, deitei na cama e fechei os olhos, me xingando por dentro. Por que eu não tentei? Por que deixei o medo me vencer? Mas, no fundo, me convenci de que haveria outra chance. De que, na próxima visita, eu tentaria de novo. O problema é que a próxima visita nunca aconteceu. E quando eu finalmente voltei para casa, meu pai já não estava mais lá. E eu nunca mais pude tentar de novo. O tempo tem um jeito cruel de nos afastar das pessoas. A gente sempre acha que terá mais um dia, mais uma chance, mais uma conversa. Mas a vida segue seu próprio ritmo. E quando percebemos, o tempo levou o que tínhamos sem pedir permissão. Meu pai e eu nunca brigamos, nunca discutimos, nunca tivemos um desentendimento grande. Mas ainda assim, nos perdemos um do outro. E o pior é que não foi de uma vez. Foi aos poucos. Silêncio por silêncio. Ausência por ausência. Até que, quando olhei para trás, já não havia mais como voltar. Depois daquela visita frustrada em 1968, na qual tentei me aproximar e falhei, minha vida tomou um rumo inesperado. Consegui um emprego melhor na cidade. Comecei a estudar à noite e, aos poucos, fui me afastando cada vez mais da minha casa. Minhas visitas, que antes aconteciam a cada 2 ou 3 meses, passaram a ser cada vez mais raras. Minha mãe me escrevia cartas. Meu irmão às vezes mandava um recado por algum vizinho que ia até a cidade. Mas meu pai nunca escreveu uma palavra, nunca perguntou por mim, nunca me chamou de volta. E isso me doía. Cada dia longe parecia aumentar ainda mais a barreira entre nós. Eu queria acreditar que ele sentia minha falta, que talvez se importasse, mas como saber? Ele nunca foi de demonstrar nada. Então, eu também parei de tentar. E assim, sem perceber, o tempo nos separou completamente. Em 1971, já com 25 anos, eu estava estabilizada. Trabalhava em um escritório, tinha um pequeno apartamento alugado e fazia planos para o futuro. Meu mundo havia se expandido de uma maneira que, anos antes, eu nem imaginava ser possível. Eu já não era mais a menina da roça. Mas às vezes, à noite, quando o silêncio tomava conta do meu pequeno quarto na cidade, sentia uma saudade que eu não sabia explicar. Foi em uma dessas noites que recebi uma carta da minha mãe. Eu lia as cartas dela sempre com carinho. Mas essa tinha um peso diferente. Dessa vez, ela não falava dos vizinhos, nem das colheitas, nem do frio que fazia à noite. Dessa vez, ela falou sobre ele.
Seu pai anda mais calado que o normal. Outro dia, ouvi ele perguntando ao seu irmão se você estava bem. Ele não disse muito, só balançou a cabeça e saiu. Mas eu vi em seus olhos. Ele sente sua falta. Meu coração apertou. Fiquei segurando aquele papel, relendo aquelas palavras várias vezes. Meu pai sente minha falta? Por que ele nunca disse nada? Por que ele nunca me escreveu? Por que, depois de todos esses anos, ele nunca foi atrás de mim? E então, como um raio atravessando minha mente, percebi. Por que ele nunca soube como fazer isso? Por que ele nunca foi ensinado a demonstrar amor? Porque, para ele, talvez fosse mais fácil sofrer em silêncio do que correr o risco de se mostrar vulnerável. E eu estava fazendo exatamente o mesmo. Depois de ler aquela carta, algo dentro de mim despertou. Eu sabia que precisava voltar para casa. Precisava vê-lo. Dessa vez, sem medo, sem hesitação. Eu precisava olhar para o meu pai e dizer, pela primeira vez na vida, que sentia saudades. Mas a vida tem um jeito cruel de testar nossa coragem. Porque, antes que eu pudesse pegar o primeiro trem de volta para casa, recebi outra carta. E dessa vez, não foi minha mãe que escreveu. Foi meu irmão. E quando abri o envelope, minhas mãos começaram a tremer. Havia apenas uma frase escrita, com pressa, com urgência. Pai está doente. Venha rápido. Lembro de cada detalhe daquela viagem de volta. Do trem sacolejando pelos trilhos. Do vento gelado entrando pela janela quebrada. Do aperto no peito que não me deixava respirar direito. Eu nunca tinha sentido medo daquela maneira. Não era medo de meu pai. Era medo de que já fosse tarde demais. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que vi foi minha mãe sentada na varanda. Seus olhos estavam inchados de choro. Ela me olhou e tentou sorrir, mas sua boca tremia. Ele está no quarto, disse com a voz quase sumindo. Eu corri. Pela primeira vez na vida, corri em direção ao meu pai, sem medo. Mas quando entrei no quarto, ele já não estava mais acordado para me receber. Meu pai estava ali, deitado, fraco, respirando com dificuldade. Ele abriu os olhos por um instante e me viu. Seu olhar encontrou o meu. E naquele momento, tudo o que eu queria era correr para ele, segurá-lo, dizer tudo o que eu tinha guardado por tantos anos. Mas eu não consegui. Eu travei. Eu congelei. E, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele fechou os olhos, para nunca mais abrir. A dor que eu senti naquele instante não pode ser explicada em palavras. Eu tive medo de me aproximar durante a vida toda. Esperei por um momento perfeito, que nunca existiu. E agora tudo o que eu queria era voltar no tempo. Só para segurar sua mão. Só para dizer um simples, pai, eu te amo. Mas já era tarde. E o silêncio que antes me separava dele, agora era eterno. A gente sempre acha que terá tempo, que haverá um amanhã, um próximo encontro, uma oportunidade de consertar o que foi deixado para depois. Mas, às vezes, a vida não nos dá essa chance. O dia em que meu pai partiu foi o dia em que tudo mudou. Foi o dia em que entendi que o silêncio pode ser um abismo, que o medo pode ser uma prisão, e que as palavras não ditas se tornam um peso que carregamos para sempre. Eu nunca havia visto minha mãe tão frágil. Ela que sempre foi forte, que sustentou nossa casa com mãos firmes e coração resiliente. Agora parecia menor, encolhida em sua dor. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e suas mãos tremiam quando seguravam um lenço branco já encharcado de lágrimas. Ele foi embora, Elisa? Sussurrou quase sem voz. Sem dizer nada, sem se despedir. Eu engoli em seco. Como eu poderia dizer a ela que eu também tinha feito o mesmo? Que passei a vida esperando um momento certo para falar com ele, para abraçá-lo, para demonstrar amor, e que esse momento nunca chegou? Olhei para a cama onde ele costumava dormir.
O travesseiro ainda estava amassado. O cheiro dele ainda impregnava o quarto. Tudo estava como antes. Menos ele. E, de repente, percebi que aquela casa nunca mais seria a mesma. Sem o barulho de suas botas pesadas no assoalho. Sem sua presença silenciosa na varanda ao final do dia. Sem os pequenos gestos que eu demorei tanto para enxergar. Eu quis chorar, mas as lágrimas não vieram. Tudo o que eu sentia era um nó na garganta, uma dor sufocante, um arrependimento sem fim. No dia do enterro, a vila inteira apareceu. Meu pai nunca foi um homem de muitos amigos, mas todos pareciam conhecê-lo. Vizinhos, colegas de trabalho, homens do campo que dividiram jornadas cansativas com ele. Ouvi histórias que nunca soube antes. Seu pai sempre ajudou quem precisava, moça, disse um senhor de chapéu puído. Ele nunca falava muito, mas a gente sabia que podíamos contar com ele, completou outro. Minha mãe apenas acenava com a cabeça, segurando minhas mãos frias e trêmulas. E eu, no meio de tudo aquilo, me sentia uma estranha. Era como se todos tivessem conhecido um lado do meu pai que eu nunca vi. Ou, pior ainda, que eu nunca me permiti ver. E quando chegou a hora de baixar o caixão na terra fria, algo dentro de mim se quebrou. Eu queria gritar. Eu queria correr até ele e segurá-lo uma última vez. Mas tudo o que fiz foi me ajoelhar na beira do túmulo e sussurrar, tão baixo que ninguém ouviu. Pai, me perdoa. Depois do enterro, a casa ficou mais vazia do que nunca. Minha mãe passou a noite sentada à mesa, em silêncio, com os olhos fixos na parede. Meu irmão mais novo tentava ser forte, mas era apenas um garoto. No fundo, ele também estava perdido. E eu vagava pela casa como uma sombra, sentindo falta de tudo que nunca soube valorizar. Foi então que minha mãe chamou meu nome. Elisa, vem aqui. Ela segurava um pequeno envelope nas mãos. O papel estava amarelado e um pouco amassado. O que é isso? Ela me olhou com um misto de tristeza e ternura. É para você. Seu pai guardou isso. Nunca soube se um dia teria coragem de te entregar. Meu coração disparou. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Abri devagar, como se o papel fosse se desfazer entre meus dedos. Dentro dele havia um único objeto, um passarinho de madeira. O mesmo passarinho que ele havia esculpido para mim quando eu era criança. Aquele que eu achava que havia perdido com o tempo. Mas não. Ele o guardou. Durante todos aqueles anos, ele o manteve escondido como se fosse um pedaço de nós dois que ele não queria perder. Meus olhos se encheram de lágrimas. E pela primeira vez desde sua morte, eu chorei. Chorei tudo que não chorei antes. Chorei todas as palavras não ditas. Chorei por todas as vezes que poderia ter chegado perto, e não cheguei. E segurando aquele pequeno passarinho de madeira contra o peito, sussurrei para o silêncio da casa. Eu te amo, pai. Os dias seguintes foram de uma dor silenciosa. Eu tentava seguir minha rotina, ajudar minha mãe, confortar meu irmão. Mas dentro de mim havia uma tempestade. O arrependimento me consumia. Eu me perguntava se meu pai sabia que eu o amava. Se ele foi embora sabendo que, no fundo, eu só era uma menina assustada, tentando entender um homem que também nunca soube demonstrar seus sentimentos. E foi então que minha mãe me disse algo que mudou tudo. Você sabia que ele ficava horas olhando suas cartas? Eu franzi a testa. Cartas? Sim, as que eu te escrevia. Ele lia todas, mesmo sem dizer nada. Ficava sentado na varanda, passando os dedos sobre as palavras, como se estivesse tentando entender você. Minha respiração falhou. Meu pai nunca me escreveu uma carta, mas ele leu todas as minhas. E naquele instante, algo dentro de mim mudou. A dor ainda estava lá. O arrependimento ainda pesava. Mas pela primeira vez, entendi que, apesar do silêncio,
do medo e das palavras não ditas. Meu pai sempre esteve comigo, do jeito dele, da forma que sabia amar. E de alguma maneira, eu senti que ele sabia disso. Sabia que eu o amava, mesmo sem nunca ter dito. O tempo passou, e a dor foi se transformando em saudade. Aprendi a carregar o peso daquela ausência com um pouco mais de leveza. Mas algo dentro de mim mudou para sempre. Aprendi que o amor não precisa de palavras para existir, mas que às vezes as palavras são necessárias. Aprendi que demonstrar amor não é um risco, é um presente. E que nunca devemos adiar um abraço, um carinho, um gesto simples, porque nunca sabemos se teremos uma nova chance. Se eu pudesse voltar no tempo, teria segurado sua mão, teria dado aquele abraço, teria dito, "Eu te amo", em voz alta. Mas como não posso, hoje abraço meus filhos e netos sem medo, porque essa foi a última lição que meu pai me deixou. E eu nunca mais a esquecerei. A morte tem um jeito cruel de nos ensinar lições que, em vida, teimamos em ignorar. Depois que meu pai se foi, achei que o tempo acalmaria minha dor. Mas o tempo não apaga arrependimentos. Ele os esconde, os enterra dentro de nós. Mas, vez ou outra, quando menos esperamos, eles ressurgem como um fantasma que se recusa a ser esquecido. A ausência dele estava em tudo. Nas manhãs silenciosas, quando acordava esperando ouvir o som de suas botas no assoalho, mas só encontrava o eco vazio da casa. Nos domingos, quando minha mãe cozinhava carne assada e, por instinto, ainda servia um prato a mais na mesa. Nas tardes frias, quando me pegava encolhida na cama, esperando um cobertor extra que nunca mais viria. A ausência dele era uma ferida que não cicatrizava. E o pior de tudo era a pergunta que me assombrava todas as noites. Será que ele sabia que eu o amava? Depois do enterro, nossa casa nunca mais foi a mesma. Minha mãe, que sempre foi uma mulher forte, passou a falar menos. Suas mãos trêmulas seguravam um terço todas as noites. E seu olhar, antes cheio de vida, agora carregava um peso que eu não conseguia aliviar. Meu irmão mais novo tentava ser o homem da casa, mas ainda era apenas um menino. E eu? Eu tentava seguir em frente. Voltei para a cidade, para meu trabalho, para minha rotina. Mas nada parecia ter o mesmo sentido. Na mesa do escritório, me pegava olhando para o nada, perdida em pensamentos que me levavam de volta ao passado. No mercado, via um senhor de cabelos grisalhos escolhendo frutas e sentia um nó na garganta, porque, por um instante, achava que era meu pai. A saudade era uma sombra constante e a culpa era um peso que me esmagava. Algumas semanas depois de sua partida, tive um sonho. No sonho, eu era criança de novo. Estava sentada no quintal de casa, brincando com um pedaço de barbante, quando vi meu pai se aproximar. Ele parou ao meu lado e ficou ali, me observando. Mas, dessa vez, seu olhar não era sério. Ele parecia tranquilo. Então, sem dizer nada, estendeu a mão e me entregou algo. Era o passarinho de madeira. O mesmo que ele havia esculpido para mim quando eu era pequena. Eu o segurei com força, sentindo a textura da madeira envelhecida, e olhei para meu pai. E pela primeira vez, vi um sorriso em seu rosto. Não era um sorriso grande, escancarado, mas um sorriso discreto, quase imperceptível. E então, ele se virou e foi embora. Acordei com o rosto molhado de lágrimas. Passei a mão sobre o peito, onde, no sonho, segurava o passarinho de madeira. E naquele instante, soube que ele estava tentando me dizer algo. Soube que, de alguma forma, ele queria que eu parasse de carregar aquele peso. Mas como eu poderia seguir em frente se nunca lhe disse o que realmente sentia? Naquela manhã, peguei um caderno e comecei a escrever. Escrevi para ele. Uma carta que nunca seria entregue. Uma carta onde finalmente dizia tudo o que não conseguia em vida. Pai, eu queria ter sido mais corajosa.
Queria ter chegado perto antes. Queria ter segurado sua mão, ter dito que te amava. Queria ter visto antes o que agora vejo tão claramente. Você nunca disse, eu te amo, mas disse de outras formas. No silêncio, nos gestos, nos sacrifícios que eu demorei demais para enxergar. E agora tudo que me resta é essa saudade, essa falta que me consome e essa culpa que pesa no meu peito. Mas, onde quer que esteja, espero que saiba. Eu também sempre te amei. Quando terminei de escrever, dobrei a carta e a guardei dentro do envelope onde meu pai havia deixado o passarinho de madeira. Eu sabia que ele nunca leria aquelas palavras. Mas escrever me trouxe uma pequena paz. Era minha maneira de dizer o que nunca disse. Era meu jeito de tentar preencher, mesmo que por um instante, o vazio que ele deixou. Os anos passaram. A vida seguiu seu curso. Casei-me, tive filhos, construí minha própria família. Mas, mesmo depois de tanto tempo, em algumas noites silenciosas, quando me vejo sozinha na varanda, olho para o céu e penso nele. No homem sério, de poucas palavras, mas que me amou da única forma que sabia. Penso no tempo que desperdicei, nos abraços que nunca dei, nos eu te amo que nunca saíram da minha boca. E percebo que a saudade nunca vai embora. A gente só aprende a viver com ela. Hoje, quando vejo meus netos, faço questão de abraçá-los, de dizer que os amo todos os dias, de nunca deixar o medo me impedir de demonstrar carinho, porque aprendi, da pior maneira possível, que nada é garantido, que o tempo não espera, e que o amor, quando guardado por muito tempo, pode se tornar uma dor que nunca desaparece. Se eu pudesse voltar no tempo, teria segurado a mão do meu pai naquele dia em que tentei e hesitei. Se eu pudesse voltar no tempo, teria falado com ele naquela noite depois do jantar. Se eu pudesse voltar no tempo, teria dito, eu te amo, antes que fosse tarde. Mas como não posso, tudo que me resta é viver de uma forma diferente. Para que, no futuro, ninguém precise carregar o mesmo vazio que eu carrego. A saudade tem um jeito estranho de se manifestar. Às vezes, ela vem como uma lembrança boa, um cheiro de café fresco, o barulho do vento passando pelas árvores. Outras vezes, ela vem como uma dor sufocante, um aperto no peito, uma culpa silenciosa que nos persegue. Por muito tempo, foi essa segunda versão que carreguei comigo. A ausência do meu pai era um buraco que nunca se preenchia. Eu tentava seguir em frente, tentava me convencer de que fiz o que pude, mas sabia que não era verdade. Eu poderia ter feito mais, poderia ter falado, poderia ter abraçado, poderia ter dito que o amava. Mas não disse, e esse arrependimento era um peso que eu achava que carregaria para sempre. Até o dia em que tudo mudou. O dia em que finalmente entendi meu pai. Era início de 1975 e eu já estava casada há alguns anos. Morava com meu marido e nossos 2 filhos pequenos, em uma casa simples, mas confortável. Nossa vida era tranquila e eu tentava ser uma mãe carinhosa, o oposto do que achei que meu pai foi comigo. Um dia, minha mãe me escreveu dizendo que estava ficando difícil cuidar da casa sozinha. Meu irmão havia se mudado para trabalhar em outra cidade, e ela sentia a solidão pesar. Volte para cá por uns dias, Elisa. Quero ver você e as crianças. Eu hesitei. Voltar para a casa onde cresci sempre trazia lembranças dolorosas. Mas sabia que minha mãe precisava de mim. Então preparei tudo e fui. Não sabia que essa viagem mudaria para sempre a forma como eu enxergava meu pai. A casa parecia menor do que eu lembrava. As paredes, antes cheias de vida, agora pareciam carregadas pelo tempo. Tudo estava igual, mas diferente. Minha mãe sorriu ao me ver. Abraçou meus filhos, os encheu de carinho e preparou uma mesa cheia de comida, como fazia quando eu era criança. Mas, por mais que eu tentasse sorrir,
Meu coração estava inquieto. Era estranho estar ali sem meu pai. O tempo já havia passado, mas sua presença ainda era forte naquela casa. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, resolvi explorar um pouco. Caminhei devagar até o antigo quarto do meu pai. Fazia anos que eu não entrava ali. O cheiro dele ainda estava impregnado nos móveis. E foi então que meus olhos pousaram em um velho baú de madeira, escondido em um canto do quarto. Meu coração disparou. Ajoelhei-me no chão, hesitante, e passei os dedos sobre a tampa empoeirada. Era o baú do meu pai. Ele nunca deixava ninguém mexer ali. O que haveria dentro? Tomei coragem e o abri. E o que encontrei me fez chorar como nunca antes. Dentro do baú havia um monte de papéis envelhecidos. Cartas. Minhas cartas. As que eu escrevia para minha mãe quando estava longe. As que eu nunca imaginei que meu pai lia. Mas ali estavam elas, cuidadosamente dobradas, guardadas como tesouros. Meu coração apertou. Cada palavra que eu tinha escrito estava ali, manuseada tantas vezes que algumas estavam quase apagadas. E no meio de todas aquelas cartas, encontrei algo que fez meu mundo parar. Um envelope amassado, com o meu nome escrito na caligrafia simples do meu pai. Com as mãos tremendo, abri o envelope e comecei a ler. Filha, eu não sei como dizer essas coisas. Nunca soube. Meu pai também não sabia. Acho que a gente aprende com o que vê, e eu nunca vi demonstrações de carinho. Mas isso não quer dizer que eu não te amo. Eu vejo sua mãe escrevendo cartas para você, e queria ter coragem de fazer o mesmo. Mas como um homem feito pode escrever para sua filha sem parecer fraco? Então, eu guardei essa carta para um dia te dar. Mas nunca achei o momento certo. Se um dia você ler isso, espero que entenda que eu sempre me importei. Eu sempre me preocupei. E do meu jeito, eu sempre amei você. Com carinho, seu pai. Meu peito doía. Minhas lágrimas caíam no papel. Tudo que eu passei a vida esperando ouvir estava ali. Tudo que eu achei que ele nunca sentiu estava escrito em suas próprias palavras. Ele queria dizer, ele queria se abrir. Mas, assim como eu, ele hesitou. Esperou um momento certo que nunca chegou. E agora, ele não estava mais ali para ouvir minha resposta. Naquela noite, sentei-me no chão do quarto e chorei. Chorei por tudo que não disse. Chorei por tudo que ele quis dizer e não conseguiu. Chorei pela ironia da vida, que nos afastou justamente porque éramos tão parecidos. Mas no meio de toda aquela dor, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, não senti apenas tristeza. Não senti apenas arrependimento. Pela primeira vez, senti paz. Porque, finalmente, eu sabia a verdade. Ele me amava. Sempre me amou. Do jeito dele. Com seus silêncios, com seus sacrifícios, com seus pequenos gestos. E isso era o suficiente. Na manhã seguinte, peguei a carta e fui até o cemitério. Ajoelhei-me diante do túmulo dele, segurando aquele pedaço de papel como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Fechei os olhos e respirei fundo. E então, falei. Pai, eu te perdoo. O vento soprou levemente, como se me respondesse. E espero que você me perdoe também. Senti um peso sair do meu peito. Coloquei a carta sobre a lápide, deixei ali o passarinho de madeira que ele havia me dado tantos anos atrás. E pela primeira vez desde sua partida, saí dali sem sentir um buraco dentro de mim. Porque, finalmente, eu entendia. Finalmente, eu sabia. Meu pai sempre me amou. E agora, de onde quer que estivesse, sabia que eu o amava também. O tempo é um ladrão silencioso. Ele nos rouba momentos, leva pessoas que amamos e nos deixa apenas com as lembranças do que foi, ou do que poderia ter sido. Por anos vivi com o peso do arrependimento. Carreguei a culpa de nunca ter dito "eu te amo" para o meu pai,
de nunca ter segurado sua mão, de nunca ter lhe dado um abraço. Mas naquele dia, quando encontrei a carta que ele escreveu e nunca me entregou, algo dentro de mim mudou. A dor ainda estava lá, a saudade nunca iria embora. Mas, pela primeira vez, entendi que o amor dele esteve presente o tempo todo. Ele não era feito de palavras ou gestos explícitos. Ele estava nas noites frias em que me cobriu com um cobertor extra. Nos pratos de comida que ele deixava para mim, mesmo que isso significasse dormir com fome. No dinheiro suado que ele juntou para me dar um vestido novo. E no silêncio carregado de significado que sempre existiu entre nós. Ele nunca precisou dizer que me amava. Ele demonstrou. E agora, eu sabia. Os anos passaram. Minha mãe envelheceu e eu fiz questão de estar ao seu lado. Meus filhos cresceram e fiz o possível para ser a mãe que meu pai não conseguiu ser. Mas, às vezes, no meio da rotina, alguma lembrança me pegava de surpresa. Uma música antiga tocando no rádio. O cheiro de terra molhada depois da chuva. O barulho de botas pisando no chão de madeira. E sempre que isso acontecia, meu coração se apertava. Eu sentia a falta dele. Mas era uma saudade diferente. Não era mais um peso. Era como uma presença silenciosa que me acompanhava. Uma lembrança boa, que me fazia sorrir no meio das lágrimas. Anos depois, em uma tarde quente de 1982, sentei-me sozinha na varanda da minha casa, segurando uma xícara de café. O céu estava alaranjado, o sol se pondo no horizonte. Fechei os olhos e, por um instante, senti como se estivesse de volta à minha infância, na varanda da casa dos meus pais, ouvindo o silêncio do meu pai ao lado. E, sem pensar, comecei a falar. Pai, estou bem. Uma brisa leve soprou meu rosto. Sei que você nunca foi de falar muito, mas hoje eu entendo. Eu vejo tudo que você fez por mim. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu deveria ter falado antes, ter chegado mais perto, ter te dito que te amava. O vento soprou mais forte. Mas acho que você já sabia, não é? Sorri, sentindo a emoção apertar meu peito. Obrigada, pai, por tudo. E naquele momento senti paz, porque, de alguma forma, sabia que ele me ouvia. E que, onde quer que estivesse, também sorria para mim. Passei a vida inteira acreditando que nunca tinha demonstrado amor pelo meu pai. Mas naquele dia, enquanto o vento dançava ao meu redor e o pôr do sol pintava o céu de cores quentes, entendi que o amor não precisa de gestos grandiosos. Ele se esconde nas entrelinhas, nos silêncios compartilhados, nos pequenos detalhes do dia a dia. E percebi que, apesar de nunca ter dado um beijo no rosto do meu pai, aquele beijo sempre existiu. Nos olhares discretos, nos momentos de respeito silencioso, na ligação invisível que sempre nos uniu, mesmo sem palavras. Ele sempre soube. E agora eu também sabia. A vida me ensinou muitas lições, mas essa foi a mais importante de todas. Nunca deixe para depois. Se você ama alguém, diga. Se sente saudade, procure. Se deseja dar um abraço, abrace. Porque o tempo não espera. E às vezes, o que deixamos de fazer hoje se torna um peso que carregamos para sempre. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Mas agora, cada vez que beijo meus filhos e netos, cada vez que seguro suas mãos e digo, eu te amo, sei que estou honrando meu pai. Porque, no fim das contas, ele me ensinou o que é amor. Mesmo que eu tenha demorado a entender. E é por isso que sempre que o vento sopra forte e o sol se põe devagar, fecho os olhos, coloco a mão no peito e sussurro. Eu te amo, pai. Dessa vez, sem medo, sem silêncio, sem arrependimento. Se essa história tocou seu coração e fez você lembrar de alguém especial, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito e me deixa feliz em continuar compartilhando histórias como essa.
Obrigada por me ouvirem.